Na semana passada, Deus colocou uma palavra no meu coração que tem a ver com esse banner que está aí, que é o último ciclo da ênfase e maturidade. Nós começamos lá em maio, não é? Ministrar sobre maturidade, ministramos maio, junho, julho e agora agosto. É o último mês dessa ênfase e maturidade, porque a partir de setembro nós estaremos falando sobre crescimento, e todo tipo de crescimento. E é interessante que em cada um desses estágios nós temos sido ministrados de maneira poderosa em áreas muito profundas da nossa vida. Eu sinto que esse ano vai ser um ano marcante para nós. Nós vamos colher frutos dessa caminhada desse ano nos próximos anos. Nós vamos ver coisas que Deus vai fazer, que tem a ver com as decisões que nós tomamos agora. E a palavra e a direção que Deus nos deu para agosto foi a respeito da santidade e da relevância. E se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria a última fala de Moisés: que todos profetizem. Fala comigo assim: que todos profetizem. Fala para o teu irmão assim: Deus te chamou para ser profeta. Fala para ele. Eu não ouvi um amém. Tem alguém que pode dizer amém aí? E o que é viver uma vida profética? O que ser profeta tem a ver com santidade e relevância? A gente vai perceber um pouco a caminhada do povo de Deus no deserto, sob a liderança de Moisés. E a gente vai perceber que quando nós nos aproximamos da presença de Deus e vivemos na presença de Deus, e isso é santidade, é ser tocado por aquele que é santo, é ser transformado por aquele que é santo, a nossa vida ganha um outro sentido. Ao mesmo tempo, a gente vai perceber que às vezes, mesmo estando num ambiente e numa trajetória de milagres, nós podemos estar com o nosso coração no lugar errado. E por isso não conseguir perceber o que Deus está fazendo, o que Deus está gerando. Então, para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números, Números capítulo 11, a partir do verso 1. Se você puder ficar em pé, nós vamos ler juntos esse texto. Números 11, a partir do verso 1, diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao do bdelho. Espalhava-se, e o povo o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava. Agora, versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o à luz para que me digas: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me, ao invés
eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Diz o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e ministre a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu disse que santidade gera relevância. Ou seja, quando a minha vida está pautada na presença de Deus e no que Deus quer fazer, quando a presença de Deus é o norte para a minha vida, a vida flui por um caminho de relevância. Ou seja, os meus atos se transformam em atos transformadores, atos que frutificam. A minha vida gera resultados que fazem diferença. Por outro lado, quando eu não vivo essa vida na presença de Deus, a gente vai ver isso hoje, eu acabo gerando peso, angústia e vazio. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é exatamente sobre o peso de uma vida focada no lugar errado. Você presta atenção que o povo de Israel está aqui no deserto e eles já experimentaram vários milagres. Primeiro, o milagre das pragas que aconteceram no Egito e que, por fim, Deus tirou o povo de Israel do Egito com forte mão e o faraó nada pôde fazer porque a mão de Deus era com o povo. Só isso já é uma bênção para contar a vida inteira. Já é um milagre para celebrar a vida inteira. Depois disso, a travessia do Mar Vermelho. Deus, de maneira milagrosa, abre um caminho para o povo no mar e liberta o povo da fúria de Faraó pela segunda vez. Depois disso, no meio do deserto, Deus manda alimento. E o nome desse alimento é maná. É uma coisa que cai do céu. É uma semente que é colhida, moída e preparado um pão com aquela semente. Não é um cardápio apetitoso, não é um cardápio variado, é um cardápio que tem uma finalidade: ensinar o povo a depender de Deus. Mas é interessante que mesmo diante dessa nuvem de milagres, mesmo diante de todas essas possibilidades, o coração dele está onde? O coração dele está no Egito. Entendeu? Ou seja, eles estão diante do agir de Deus. Eles estão diante da manifestação de Deus. Mas o coração deles está no lugar errado. Eles dizem assim: ah, que saudade das carnes, do alho, da cebola. É até uma mistura interessante, não é verdade? Carne, alho, cebola. É interessante a mistura, né? Que a gente comia de graça. Tinha alguma coisa de graça no Egito, irmãos? De jeito nenhum. A comida que era oferecida lá era oferecida à troca de trabalho escravo, de açoite, de miséria. Mas agora eles se lembram do Egito como um lugar saudoso, como se fosse um lugar de fartura, enquanto na verdade é um lugar de miséria, porque Êxodo 3 diz, Deus quando vai até Moisés diz assim: eu tenho visto a aflição do meu povo. O clamor do meu povo chegou até mim. Como ter saudade disso? Mas essa é a realidade. O coração deles estava no lugar errado. Então, duas coisas acontecem. Primeiro, eles não conseguem nem ver, nem valorizar, nem discernir o caminho de milagres que Deus está preparando. Segundo, eles desviam o coração para um lugar que era um lugar de opressão. Terceiro lugar, eles trazem peso para a caminhada. Eles trazem peso para a jornada. Moisés diz assim: ah, meu Deus, eu não dou conta desse povo. Eu não gerei esse povo. Da onde que eu vou tirar carne prestando de gente? Aonde que eu vou arrumar carne para esse povo todo? Melhor é que o Senhor tivesse me matado. Olha que nível chega Moisés. Porque, de repente, a caminhada ficou pesada demais. Você já viveu momentos assim na sua vida? Que, de repente, um caminho que era para ser um caminho de milagres se torna um caminho pesado.
que você olha para uma jornada que devia ser uma jornada promissora, uma jornada que te impulsiona, mas de repente fica pesado. Se você é pai, é mãe, cuidar da família se torna uma coisa pesada. Se você é líder de uma célula, exerce uma influência na vida da igreja, aquele trabalho que devia ser um trabalho prazeroso se torna um trabalho pesado. Porque, na verdade, o coração está literalmente na carne. O coração está no lugar errado. Eu estou sendo afetado demais pelas circunstâncias, enquanto eu devia ser um leitor de fé das minhas circunstâncias. Mas eu olho para a minha realidade e ela tem um impacto maior sobre a minha vida do que as promessas. Ela tem um impacto sobre a minha vida maior do que os milagres. É impressionante como que nós, de alguma maneira, nos deixamos afetar por coisas negativas mais do que pelas promessas de Deus. Eu costumo dizer, o bispo Mano disse outro dia, que sempre que a gente vence os profetas de Baal, a gente tem que ficar atento, porque vai aparecer uma Jezabel para nos ameaçar de morte. É verdade, né? E eu converso muito com o pastor Hélio, com o pastor Guto, que a gente tem que estar muito atento nos inícios e nos fechamentos dos ciclos. Não é? Início de ano, início de semestre, final de ano, porque o diabo é especialista em querer manchar, às vezes, um ano inteiro com um problema no finalzinho do ano, para que aquela imagem negativa seja a imagem que marque aquele ano que passou. A gente fica sempre com as duas antenas ligadas, de olho, e sentando fogo no capeta, para que ele não tenha a possibilidade de manchar o caminho de milagres que Deus fez na nossa vida. Então fala com o teu irmão, aprende aí, presta atenção. Presta atenção, quando você tiver para fechar um ciclo, abre o olho. Abre o olho, porque o diabo vai querer jogar uma pá de cal no seu esforço para dizer assim, não valeu nada. Mas é mentira. Fala comigo, é mentira. É mentira. Mas se eu me deixo levar pelas circunstâncias, é assim que eu me sinto. Várias vezes o povo de Israel disse assim, para que Deus nos trouxe a esse lugar? Para nos matar de fome e de sede. Para que Deus nos trouxe a esse lugar? Bom era onde a gente estava. O pior lugar para você fixar endereço é no passado. Porque o passado não volta. É uma ilusão que você criou para você mesmo. Você conhece a história, já foi contada e recontada, né? Que um moço que frequentava a igreja morreu. E aí na hora do sepultamento, né? Foi todo mundo na beira do caixão e disse assim, porque fulano era uma pessoa excelente. E isso, e aquilo, e só elogio para o moço, só elogio, só elogio, só elogio. Chegou a determinada altura, a mãe virou para o menino e falou assim, filho, vai lá ver se é seu pai mesmo que está no caixão. Porque não é possível que eles estejam falando da mesma pessoa que eu conheço. A gente tem essa ideia de, às vezes, quando a situação já passou, a gente cria uma ideia, sabe, uma imagem idealizada de um passado, que se você voltar lá atrás, não era aquilo que você está dizendo que era. Entendeu? Tinha luta do mesmo jeito, tinha tribulação do mesmo jeito. O melhor lugar para você fixar o seu endereço é o futuro. É o que Deus tem para fazer, é o que Deus tem para realizar, é o que ainda vai se manifestar. Amém, irmãos? Porque se você ainda não morreu, você não morreu. Amém? O dia de amanhã vai ser melhor do que ontem. Amém? E o dia de hoje precisa ser melhor do que ontem. Mas eu preciso transportar o meu lugar, meu coração, para o lugar certo. Presta atenção. Se a tua vida começar a ficar pesada demais. Se o seu trabalho, aquilo que você faz com prazer, ou que você devia, ou que você já fez com prazer, começa a te trazer enfado, cansaço. Presta atenção. Se você não está, de repente, sendo afetado pela síndrome da circunstância, de tirar os olhos da promessa e do que Deus quer fazer, e focar os seus olhos demais aqui na carne, na terra, no seu sentimento. Eu mesma, há mais ou menos um mês atrás, né, eu estava muito angustiado com um determinado problema. E daquele tipo de luta que tenta te derrubar mesmo. E eu disse para a Ângela assim, eu não vou me render.
E aí peguei um livro e fui ler. E o livro, um livro poderoso que está me abençoando muito, chama A Última Flecha. O autor falava da história de Eliseu, que queimou os carros de boi, depois do chamado de Deus. Né? E estava lá literalmente assim: queime o teu passado. Queime aquilo que não faz parte mais do que Deus tem para você. Em outras palavras, Deus dizia assim para mim: as preocupações que você está carregando não faz parte do que eu estou gerando para a sua vida depois. Então senta fogo nesse negócio em nome de Jesus. Irmãos, eu meti fogo naquilo. E eu estou leve há um mês, graças a Deus. Fala comigo assim: graças a Deus, graças a Deus. Para que você vai ficar carregando peso? Entendeu? Olha o remédio que Deus dá. E esse texto para mim saltou aos meus olhos de maneira poderosa na semana passada. Deus faz de conta que não houve Moisés. Vocês viram Deus respondendo a Moisés o desejo: quero morrer. Lembra? Deus não falou para Moisés assim. Deus não deu atenção para Moisés. Deus falou assim: Moisés, faz uma coisa. Chama 70 homens. 70 líderes do povo. Pega esse pessoal e traz para perto da tenda da congregação. Traz para perto da tenda. Você entra na tenda e coloca eles na sua volta. Faz esse povo tomar posição e santificá-los, porque eu vou atender vocês. Mas se santifiquem primeiro. Eu vou dar a Moisés do mesmo Espírito que está sobre você, eu vou dividir e colocar sobre eles. E você vai ver que coisas novas vão acontecer. Irmãos, esse texto para mim virou uma janela. Porque a primeira coisa, em outras palavras, Deus está dizendo para Moisés assim: eles estão murmurando porque eles estão vendo sob a perspectiva errada. Você precisa mostrar para eles o que eu já mostrei para você. Ou vocês acham que Moisés tinha algum prestígio para liderar o povo? Vocês acham que Moisés tinha algum diferencial para liderar o povo? Qual era o diferencial de Moisés, irmãos? Qual era? Quem sabe? Hein? Me ajudem. Qual era o diferencial de Moisés, irmãos? É a presença de Deus. Era o único diferencial de Moisés. Deus foi até ele no meio da sarça, lembra? E depois Moisés, uma vez que provou da presença de Deus, Moisés quis sempre mais de Deus. A ponto de dizer assim: Deus, eu quero te ver face a face. Eu quero te conhecer. Eu quero saber quem o Senhor é. Esse era o diferencial de Moisés. Em outras palavras, Deus está dizendo para Moisés assim: eles precisam conhecer isso. Então pega 70. E 70 é um número absoluto para falar de toda a liderança do povo. Pega toda a liderança do povo e coloca ao redor da tenda. E eu vou dar a Moisés da visão, da unção, do Espírito que está sobre a sua vida. Eu vou derramar sobre eles. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eles estão murmurando e falando bobagem, porque estão longe da minha presença. Eles estão murmurando e desanimando no meio do caminho, porque estão longe da minha presença. Você precisa levá-los à tenda do encontro. Você precisa levá-los à tenda onde a glória de Deus se manifesta, Moisés. E quem é, irmãos, que Deus está chamando? Quem é que Deus mandou Moisés chamar? Quem é? 70 líderes, supervisores. Deus diz para Moisés assim: 70 que sabem serem anciãos. Ancião aqui tem a ver com senioridade, ou seja, que são pessoas que conquistaram respeito e credibilidade diante do povo. Entendeu? Deus está dizendo para Moisés assim: pega esses moços e coloca na tenda. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Você que exerce influência sobre as pessoas, Deus está dizendo o seguinte: vem para a tenda, vem para o lugar onde a glória de Deus se manifesta, vem para o lugar onde a glória de Deus se revela. Amém ou não? Você está entendendo? Vem para o lugar onde Deus se manifesta. E eu queria, isso está no meu coração desde 8 horas da manhã, quando eu ministrei pela primeira vez essa palavra, que hoje à noite eu faria um momento profético com aqueles que exercem liderança aqui. Eu queria convidar você que exerce algum nível de liderança. E o que é liderança? É ter cargo na igreja? Não. É você que influencia pessoas aqui. Você que é pai, você que é mãe,
você que é líder de uma célula, você que é líder de um ministério, eu queria que você começasse a se colocar em pé. Começasse a dizer: Deus, eu quero a tua presença. Você que influencia pessoas, se coloque em pé. Deus está dizendo para você assim: olha, vem para a tenda, vem para o lugar onde a glória de Deus se manifesta. E você não precisa esperar por mim. Você já entendeu o convite? Entendeu? O Célio Louvor podia me ajudar aqui. Vem para a tenda, vem para o lugar onde Deus se manifesta. Fique em pé, querido, e comece a falar com Deus. Comece a avaliar a sua vida e perguntar se você está focado demais nos seus problemas. Se talvez a vida não está tão pesada porque você está deixando que os problemas governem a sua vida. Enquanto Deus quer se manifestar sobre a sua vida. Você entende que Deus está pedindo hoje que você tome posição. Amém, irmãos? Tome posição. Então resolva no seu coração hoje que você vai tomar uma posição. Você não vai ficar olhando para as lutas, você não vai ficar olhando para os problemas, você vai olhar para onde o Senhor se manifesta. E presta atenção, qual era o problema do povo? O problema do povo é que Moisés, e eu vou falar disso daqui a pouco, Moisés ia para a tenda, eles ficavam na porta da tenda deles. E Deus está chamando para você sair da sua tenda, do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto e ir para o lugar onde Ele se manifesta. Então eu queria saber quantos estão verdadeiramente tomando posição aqui. Então erga suas mãos aos céus e diga: eu estou tomando posição, Jesus. Eu me coloco na nuvem, eu me coloco diante da glória do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor hoje. Diga para Deus: eu tomo posição hoje, Jesus. Eu não quero ser conduzido pelos meus problemas. Eu não quero ser conduzido pelas minhas dificuldades. Eu não quero ser conduzido pelos meus temores. Fala para Deus: Deus, eu estou tomando posição. Fala para Ele: Deus, eu estou tomando posição. Eu quero me mover para a nuvem. Eu quero me mover para a glória. Eu quero me mover para o lugar onde o Senhor age, onde o Senhor faz, onde o Senhor revela os seus segredos. Diga para Ele: querido, eu quero mais a Tua presença, Senhor. Deus quer fazer coisas grandes na sua casa. Deus quer fazer coisas grandes na tua família. Mas é preciso que você se posicione. Você é líder. Deus te chamou para semear a vida. Então comece por pedir perdão a Deus. Comece por clamar misericórdia a Deus. Você foi chamado para viver na nuvem da glória. E aí, abre os seus olhos comigo. Uma coisa tremenda começa a acontecer. Olha o que começa a acontecer no versículo 25. Pode ficar de pé. Se você quiser, pode ficar com os olhos fechados. Diz assim o versículo 25: então o Senhor desceu na nuvem. Fala comigo: Ele desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés. Percebe? O problema é que às vezes a gente é guiado por outras visões, por outros espíritos. Você não se conecta com o que Deus está liberando sobre a vida do povo. Duas visões é igual a divisão. E divisão é do diabo. É por isso que o nome dele é Diabolo, aquele que divide. O povo de Deus é guiado por uma visão só, por um pensamento só, por uma direção só. Sempre você vê divisão, é do diabo. Deus integra o seu povo, Deus junta o seu povo, Deus reúne o seu povo. E aí uma coisa extraordinária acontece. Deus derrama da unção. Pode assentar. Deus derrama da unção que estava sobre Moisés, sobre a vida daqueles líderes. E sabe o que acontece? Olha o que diz o versículo 25. E pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Olha que coisa interessante. Os mesmos caras que estavam murmurando, porque chegaram para a presença, agora estão fazendo o quê? Hein, gente? Estão profetizando. E o que é profetizar? Profetizar, nesse contexto aqui, é manifestar as maravilhas de Deus. É trazer à terra aquilo que está revelado nos céus. Olha que coisa interessante. Eles são os caras que estavam murmurando, mas porque eles foram para a tenda,
Porque eles foram para a nuvem, agora eles profetizam. O pior é que o texto diz assim: apenas aquele dia, mas nunca mais. Sabe por quê? Porque depois da manifestação, eles voltaram para a tenda deles. Eles voltaram para a vida deles. Eles voltaram para o lugar comum. Entendeu? Tem tanta gente que vem aqui e vive um momento extraordinário na presença de Deus, mas depois volta para o lugar comum, volta para a zona de conforto, volta para o lugar de conforto e nunca mais profetiza, nunca mais manifesta a bênção de Deus, vive murmurando, vive reclamando. É um peso ficar perto. Vira um peso para todo mundo que está à volta. Diga para o teu irmão assim: Deus chamou para ser levinho. Fala para ele: Deus chamou para ser levinho. Recebe aí, varão, em nome de Jesus. Deus chamou para ser levinho. Ou seja, a sua vida vai acrescentar na vida das pessoas. Amém? Você vai ser esse canal de bênção na vida das pessoas quando você escolher estar na presença. E aí uma coisa extraordinária acontece. Quando a liderança se posicionou, 2 homens, o versículo 27 diz assim: então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E aí Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus discípulos, respondeu a Moisés: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Moisés, porém, lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Sabe o que Moisés está dizendo? Tomara todo mundo fosse profeta. Tomara todo mundo tivesse atração pela tenda. Tomara todo mundo quisesse se colocar debaixo da nuvem. Ah, tomara que todos tivessem prazer na presença dele. Ah, tomara que todos fossem tomados da realidade dos céus. Tomara que todos respirassem pela manifestação de Deus nessa terra. Presta atenção, querido. Nós somos corpo, alma e espírito, tudo junto. Você é uma estrutura física, tá vendo aí, ó? Você é físico, você é alma, você é ligado por sentimentos, mas você é um ser espiritual. Ou seja, a sua vida pode ser conduzida por aquele que é espírito, e procura aqueles que adorem espírito em verdade. Mas sabe o que acontece? Quando a gente não se conecta com Deus, quando a gente não se conecta com o Espírito, com o Pai das luzes, com aquele que reina sobre todas as coisas, sabe o que acontece com a gente? A gente é governado pelas nossas emoções. Sabe qual é o problema de ser governado pelas emoções? As emoções são volúveis. Não é? Uma hora você está bem, pronto para conquistar o mundo inteiro. Outra hora você está dizendo assim: ó céus, ó vida, ó terra, o que é que eu vou fazer da minha vida? Né? Uma hora você está muito alegre, outra hora você já está mais cansado. E é natural. A emoção é assim. E a carne? Enquanto a gente é criança, a gente quer tudo, quer conquistar tudo. Depois que a gente amadurece e vira adulto, a gente já descobre que não pode tudo, não é? O nosso corpo começa a sentir os efeitos dos anos. Mas e o espírito? O espírito se renova a cada dia, porque o espírito é eterno. A carne e a emoção vão passar, mas o espírito é eterno. Você entende o que eu estou dizendo? O espírito é eterno. Se você se conectar com Deus, você vai se renovar a cada dia, você vai se renovar a cada manhã, você vai ter uma revelação nova todo dia. Percebe, querido? Então o problema é o que está ocupando a sua vida, o que está enchendo a sua vida, o que está enchendo o seu coração. É a nuvem da glória ou é a nuvem dos problemas? É a nuvem da glória ou é a nuvem das incertezas? É a nuvem da glória ou é a nuvem das suas vontades, do seu desejo? Tudo bem você querer comer carne com cebola e alho. O problema é você colocar isso no lugar de Deus. Entende? O problema é você dar um trono para isso na sua vida. Qual o lugar que o Senhor ocupa na sua vida? O desejo de Deus hoje é que você saia daqui profetizando. Entendeu?
Que você saia daqui manifestando. Quem lembra a última vez um episódio bíblico forte onde isso acontece? Lembra do Pentecostes? Eles estavam lá como? Cheios de medo, cheios de preocupação. Mas a glória de Deus vem. E o que acontece quando a glória de Deus vem? Eles descem do cenáculo e saem manifestando as grandezas de Deus. E a vida deles não era perfeita. Havia uma espada sobre o pescoço deles. Mas a presença de Deus era maior do que toda a oposição. Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. E eu posso dizer uma coisa: eu não posso produzir avivamento. Eu não posso produzir a manifestação de Deus na sua vida. Eu posso falar mais alto, posso pular, posso até dar cambalhota aqui, mas quem vai produzir o efeito de Deus na sua vida é Ele mesmo. Percebe? É à medida que você se aproxima de coração da presença, da glória de Deus, que as coisas acontecem e que a realidade dos céus toca a sua vida. Então eu queria convidar você em nome de Jesus a se achegar para o altar, a se achegar para a presença do Todo-Poderoso e deixar que Ele encha a sua vida, que a nuvem da glória encha a sua vida e você possa caminhar num caminho de santidade e de relevância, que a presença de Deus te leve a um outro lugar, a um outro olhar, a uma outra forma de viver. Enquanto o Ministério do Louvor vai cantar, eu quero te convidar a vir ao altar. Venha ao altar, chegue na presença de Deus. Tu és bem-vindo aqui. Você que está na galeria também pode descer. Eu vou te esperar chegar aqui ao altar. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Pode vir, querido, venha. Venha viver a presença do Todo-Poderoso. Se você entrou aqui pela primeira vez, você também pode vir. Venha se colocar na presença do Todo-Poderoso. Deixa que Deus toque a sua vida. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Pega as suas mãos aos céus e declare: estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa. declare, declare. Se abram os céus, nossa festa. Sim, Senhor. No
nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino. Sim, Senhor, vem sobre nós. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus. Sim, Senhor, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão, que os céus fechados, que os céus. Que os céus fechados, teu reino, oh, a nossa fé. Que os céus fechados se abram, teu reino, a nossa fé, esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino, oh, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na sua conta bancária, no seu talento, no seu bom nome, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós confiamos naquele que fez os céus e a terra. Dele vem a nossa força, dele vem a nossa esperança, dele vem a nossa alegria. Ele é o pão do céu que veio sobre a terra. Ele é aquele que alimenta a nossa fome. Ele é aquele que sustenta a nossa necessidade mais profunda. Por isso nós queremos mais de Ti, mais, muito mais da Tua presença. Mais, Senhor. Ah, Deus. Oh, Senhor, nós não queremos ser como aqueles homens que profetizaram aquele dia, mas nunca mais. Não, Deus, nós queremos entrar numa vida de profecia. Nós queremos entrar num estilo de vida onde a tenda é o lugar da nossa habitação, onde a Tua presença é o lugar da Tua habitação. Como Moisés, nós queremos te dizer: se o Senhor não for, nós não vamos a lugar nenhum. Se o Senhor não estiver, nós não colocaremos as nossas mãos, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus, nessa noite nós renunciamos à nossa habilidade, nós renunciamos às nossas capacidades, nós renunciamos à nossa força e nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós preferimos o maná do que as carnes gordas do Egito. Nós preferimos aquilo que o Senhor tem nas nossas mãos do que tudo que o mundo pode nos oferecer. Por isso, em nome de Jesus, que haja hoje e ao longo desse mês, que seja estabelecido um tempo de renúncia, um tempo de santificação. Ah, Deus, que nós possamos ouvir aquela palavra que o Senhor disse a Josué: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Ah, meu Deus, santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja, a começar na minha vida, que nós possamos ser, ó Deus, cercados pela Tua glória, que a Tua glória faça-nos viver uma vida diferente. Em nome de Jesus, nós abrimos mão de ter controle, nós entregamos o controle nas Tuas mãos, Jesus. Põe a mão no seu coração, querido. Peça a Deus perdão por todas as vezes que você murmurou. Peça a Deus perdão por tudo que você falou, que você não sabia o que estava falando. A sua vida pertence a Jesus. Os seus dias estão todos contados nas mãos dEle. Então adore a Ele, adore a Ele,
Adore a Ele. Diga assim: eu confio no teu caráter, Jesus. Eu confio nas tuas promessas. Diga para Ele: eu confio na tua palavra sobre a minha vida. Eu confio. Eu quero viver da tua presença. Eu quero me alimentar da tua presença. Eu quero fluir na tua presença. Eu quero decidir na tua presença. Eu quero fazer escolhas na tua presença. Eu não quero fazer nada que não venha das tuas mãos, Jesus. Eu quero ser guiado pela tua presença. Ah, Espírito, se manifesta aqui. Oh, Senhor, abre os olhos do teu povo. Abre os olhos do teu povo, em nome de Jesus. Abre os olhos do teu povo. Abre os olhos do teu povo. Abre os ouvidos espirituais. Ativa agora, Deus, a audição espiritual, em nome de Jesus. Que os teus filhos ouçam nos céus a tua voz. Em nome de Jesus, que haja discernimento agora. Que toda confusão se desfaça. Faça brotar uma fome, um desejo profundo da tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, gere repugnância pela carne, pelo pecado. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê desprezo do pecado. Ó Deus, e que haja alegria na tua presença. Para que a nossa vida seja uma vida profética. Para que a nossa vida manifeste a glória e o poder de Deus. Em nome de Jesus. Diga com Deus assim: Deus, eu desisto de uma vida na carne e eu escolho a tua presença, a nuvem da glória, para que na tua presença eu seja transformado e profetize. Que todos profetizem, que todos sejam cheios do Espírito, que todos sejam cheios da mesma visão, que haja um só pensamento, um só olhar, uma só vida, em Jesus, o Senhor da igreja. Em nome de Jesus. E não será apenas uma vez, mas para todo sempre. Para todo sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.